Devocional do dia 3 de novembro de 2023. Tema: Doutrinas e mentiras. Texto: 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não há dúvidas de que vivemos os últimos dias. É verdade que em diferentes circunstâncias da história acreditou-se nisso, como quando a peste negra atingiu toda a Europa no século XIV. Mas o século XXI não está livre de suas mazelas, e se vivemos neste século, são as doenças do nosso tempo que temos que enfrentar. Uma das evidências deste processo é uma mudança no sistema de pensamento no mundo, uma reestruturação de valores que, em última instância, trabalham para o abandono da fé em Jesus. Esta construção de engano não é exclusividade de uma ou de outra ideologia, religião ou país, mas alastra-se em todo canto e pode ser bem sutil. Isso não significa que devemos ter desesperança, pois somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, mas significa que devemos buscar discernimento espiritual como nunca antes. Será que algum tipo de ensino de nossos dias tem tentado afastar o seu coração da verdade? Quem está doutrinando você? Se você coloca algum tipo de conhecimento, ideologia ou ideal acima do que o Espírito diz e revela na palavra, você será uma vítima fácil do engano. É tempo de sermos fortalecidos em nossa fé e revestidos de toda a verdade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos agora ao comentário do pastor Júnior. Olá, seja bem-vindo a mais uma jornada devocional da família Central Ouro Minas. Eu sou o pastor Júnior e quero compartilhar um pouco sobre a devocional de hoje, dia 3 de novembro de 2023, o qual você acabou de ouvir o áudio aí. Mas antes disso, quero deixar um convite aqui para você. Se você já é inscrito no canal da igreja, o nosso muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, clique aí no botão de inscrição para que você possa acompanhar, ativando as notificações, acompanhar também todo o restante do ano a nossa jornada devocional de toda sexta-feira. Bom, o tema de hoje ele é muito instigante para mim, que gosto muito de estudar a Bíblia, e ele fala sobre doutrinas e mentiras. Então, antes de tudo, eu quero comentar um pouco a respeito do texto base que foi usado pelo autor da devocional, que é 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, e quero destacar alguns pontos dele. O primeiro ponto é dizendo que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Nós estamos vivendo os últimos tempos desde que o mundo é mundo, né? Desde que Jesus veio, morreu e ressuscitou, a contagem regressiva foi iniciada. E embora não tenhamos uma posição, uma sincronia com o tempo de Deus perfeito, a tal ponto de sabermos qual é o dia, qual é a hora, a verdade é que muitas coisas descritas na Bíblia como sendo argumentos ou como sendo provas de que o tempo do fim estava chegando, essas coisas se repetem. Não é agora que pessoas abandonam a fé, se apostatam da fé. Já na época dos apóstolos, alguns se apostataram da fé. Já no tempo de Paulo, ou até mesmo no tempo de Jesus. Assim como guerras, rumores de guerras, pestes, desastres naturais, embora sejam sinais do fim dos tempos, né, conforme diz os escritos apocalípticos, eles são ocasiões que se repetem ao longo da humanidade. Mas nós estamos, conforme diz o autor da devocional, vivendo o nosso tempo. O tempo de hoje é nele que temos que focar a nossa mente, o nosso pensamento. No nosso tempo de hoje temos visto realmente um grande abandono da fé, a apostasia, pessoas que se afastam da fé de Cristo de uma maneira geral. O diabo, como ele é um ser espiritual, muito astuto, muito inteligente, conhecedor das Escrituras,
Ele até criou o antídoto para que as pessoas não se sentissem, de certa forma, culpados ou se sentissem errados por abandonar a fé. E então ele incutiu na mente das pessoas, dizendo o seguinte: você não abandonou a Cristo, você abandonou apenas a igreja. Essa é uma das grandes mentiras do nosso tempo, já que a igreja representa a noiva de Cristo e o corpo de Cristo na terra. Se você abandonou o corpo de Cristo, você não está em Cristo. É uma matemática simples de se fazer, além de viver os propósitos de Deus dentro da igreja, os quais você não consegue viver fora. Eu não conheço ninguém que diz que se apostatou da fé e diz que está evangelizando, ou que está buscando uma santidade, ou que está estudando a fundo as escrituras, ou que está discipulando alguém, adorando, mesmo porque alguns desses aspectos dos propósitos de Deus têm a ver com comunidade. A celebração, por exemplo, né, ela é feita nas casas, no templo ou nas igrejas, como gostam de chamar, mas de forma, o que importa não é o lugar, mas sim a forma coletiva do povo se unir para adorar a Deus. Então, estamos vivendo sim tempos de apostasia, onde as pessoas usam de todos os argumentos possíveis para justificar a própria apostasia. Eu saí da igreja porque o pastor defende um partido e eu defendo outro. Eu saí da igreja porque lá há muitas coisas que eu não concordo, como se tudo que você fizesse as pessoas concordassem. É interessante que na sua família, com certeza, tem pessoas que não concordam com algumas coisas que você pensa, que você fala e que você diz. Mas mesmo assim você não saiu da sua família. Há no seu trabalho, com certeza, pensamentos e ocasiões em que as pessoas discordam de você, mas nem por isso você sai do seu trabalho. Há no seu grupo social, com certeza, amigos que não concordam com tudo que você faz, mas mesmo assim não deixam de ser amigos. Mas quando se trata da igreja, tudo vira gigante, tudo tem uma dimensão maior para que o coração da pessoa se sinta menos culpado em abandonar a fé. E, obviamente, eu não estou aqui querendo encher o seu coração de culpa, mas alertá-lo para que esses argumentos sejam colocados à prova diante das Escrituras e principalmente diante de Deus em oração, para que o Espírito Santo te guie, para que você saiba que a apostasia é algo muito sério na Bíblia e que traz consequências terríveis. O povo de Deus, ao longo da palavra, ao longo das Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mostra os frutos que as pessoas colheram ao se apostatarem da fé. Então, eu trago esse alento para você que está assistindo esse vídeo ou para alguém que você vai compartilhar, de que nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós devemos invocá-lo enquanto ele está perto. E tudo isso um dia vai acabar. E assim como no final dos tempos tem algumas características, como eu preguei no domingo passado, uma das características marcantes do final do tempo é que a porta da graça vai se fechar. Então os apóstatas não poderão mais entrar por ela, porque Jesus é a porta. Então pense bem sobre essa condição de apostasia. O segundo ponto que eu quero compartilhar é: essa apostasia vem porque as pessoas seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Há um jogo de palavras muito interessante do apóstolo para o seu pupilo, Timóteo, e ele fala que nos últimos tempos as pessoas se apostataram da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Elas seguirão essas coisas. Essa diferenciação entre espíritos enganadores e doutrinas de demônios nos leva a pensar sobre como se apresenta o mal em nosso tempo. Espírito tem a ver não somente com entidades angelicais do mundo espiritual, mas tem a ver com pensamentos, espírito da coisa, né? Tem a ver com filosofias e ideologias que estão próximas a nós. Então, quando se fala em espíritos enganadores, também é possível que dentro das igrejas, dentro do círculo religioso, dentro da família, dentro do seu círculo de amigos, tenha espíritos enganadores. E todos nós, em algum nível, passamos por esses momentos. Eu cresci num ambiente em que era estritamente proibido pelos homens o uso da bateria, porque se argumentavam que pertenciam ao Satanás.
como alguns argumentam que a música pertence a Satanás. A Bíblia, porém, diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O interessante é que os espíritos enganadores, ao passar do tempo, de acordo com a evolução espiritual e intelectual do povo de Deus, algumas doutrinas vão caindo por terra, alguns espíritos enganadores deixam de existir. Hoje, não mais a bateria é demônio nas igrejas, porque isso era uma doutrina explicitamente humana, era um espírito enganador. Assim como as pessoas que valorizam pregadores porque falam gritando, porque apontam o dedo, ou porque simplesmente usam terno e gravata e fizeram dessa indumentária a sua estola sacerdotal. Tudo isso são espíritos enganadores. E os espíritos enganadores atuam de maneira muito sutil dentro do povo de Deus, porque ali ele tem uma livre circulação. Ele tem um certo carimbo de autenticidade vindo de pregadores e pregadores que se dizem servos de Deus. E a gente, então, vai acumulando ao longo da nossa jornada espiritual muita baboseira espiritual que é jogada sobre nós, muitos espíritos enganadores. Há pouco tempo atrás eu ouvi um pastor dizendo que quando você volta para casa, você tem 2 minutos e 38 segundos que você não pode ligar a televisão, porque se você ligar a televisão depois que saiu de uma celebração, o demônio vai tirar toda a mensagem do seu coração. Olha o absurdo, o ponto herético que o povo de Deus tem seguido. Hoje eu escutei uma também, ó, quando a gente acha que não acabou as baboseiras, acontecem outras, né? De que quando você está desesperado e aí você começa a falar em línguas, mesmo não entendendo, e aqui não denegrindo a questão das línguas, mas sim essa postura especificamente, a pessoa disse então que quando você está falando em línguas, mesmo que você não saiba o que está falando, está emitindo ondas sonoras com códigos divinos que vão chegar até Deus. Isso não faz o menor sentido, é uma questão não somente bíblica, mas de lógica e raciocínio humano simples. Se para os códigos divinos, para a nossa oração chegar até Deus, só é possível através de orar em línguas, então para que nós oramos todos os dias? Não adianta nada. Né? Então, não faz sentido muitas coisas, não somente não tendo respaldo teológico, bíblico, mas realmente não fazem sentido nenhum, como questões da bateria, questões do uso do terno, ou seja, questão de usos e costumes que os espíritos enganadores colocaram nas igrejas com o passar do tempo. Mas o texto também diz que, além dos espíritos enganadores, há doutrinas de demônios. Doutrinas quer dizer ensino, fundamentos, pensamentos e até mesmo teologia. Mas os espíritos enganadores atuam mais próximos ou dentro das igrejas, dentro dos círculos familiares, dos círculos de amigos. As doutrinas de demônios são mais escancaradas, né? Porque dificilmente um cristão autêntico seguiria uma doutrina de demônios se ela se apresentasse como doutrina de demônio. Então ela tem que vir de alguma forma, conforme a Bíblia diz, disfarçado em anjo de luz. Mas as doutrinas de demônios estão aí, não é? Estão querendo, conforme diz o escritor do texto, formar um sistema de pensamento no mundo que conduz as pessoas ao abandono da fé em Cristo. E aí é algo muito interessante para pensarmos. Quando se fala em abandonar a fé em Cristo, estamos falando não somente de acreditar que Jesus existe, porque até os demônios acreditam e temem. Estamos falando de um conjunto de valores que Jesus ensinou e nos chamou a viver esses valores. E esses valores vão nos transformar em pessoas que vivem a justificação que veio de Deus e nos tornamos pessoas justas, que equilibram a balança do mundo. Então, as doutrinas de demônios vêm destruir tudo isso. E as pessoas atacam os valores que têm a ver com toda a fé de Jesus, que Jesus trouxe para a Terra, como, por exemplo, o valor de obediência à família, aos pais. Jesus foi um exemplo de submissão ao Pai. E aí nós temos hoje exemplos de pessoas que dizem que família, pátria, ordem são valores que devem ser combatidos porque viveram esses valores a vida toda. Essa desconstrução daquilo que realmente segurou e fundamentou a humanidade até hoje, isso é o ápice, é o propósito maior das doutrinas de demônios. Os demônios sabem que
não podem destruir Jesus, então querem destruir os ensinos de Jesus no coração do povo de Deus. E fazem isso através da destruição da família, dos valores de homens e mulheres, dos valores de obediência e submissão às autoridades, do valor de ter uma vida reta e justa aos olhos de Deus. Então precisamos pensar e nos policiar sobre isso. E a grande questão no final do devocional é: quem está doutrinando você? Quem está ensinando você? Ah, nós somos chamados a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Esse chamado, ele é universal para todo o povo de Deus e ele é também de uma forma impactantemente pessoal. Eu fui chamado a crescer diante de Deus em graça e conhecimento, e você também foi. A minha grande decepção com o evangelho se faz na parte em que as pessoas ouvem certas bobagens, mas não analisam os textos, simplesmente recebem, fazem um amém e seguem suas vidas sem o menor senso crítico, sem o menor cuidado em examinar as escrituras. Foi por causa dessa preguiça espiritual que as pessoas viveram durante muito tempo achando que bateria era coisa do capeta. Foi por causa dessa preguiça espiritual que pessoas hoje adoram pregadores não pelo seu conteúdo, mas pelo seu estilo e pela roupa que ele usa. É por causa dessa preguiça espiritual que as pessoas não querem crescer, mas querem um evangelho fast food à base de 20, 30 minutos de conteúdo no YouTube todos os dias. Parece contraditório falar disso, porque estamos aqui na jornada devocional, mas essa jornada justamente te inspira ou tem o propósito de inspirar você numa busca, em uma jornada. Por isso que a nossa devocional chama-se Jornada Devocional. Não é feita em um único dia, é uma jornada que tem, no caso da jornada devocional, seguido desde o primeiro dia deste ano e vai acabar no último dia. Então foi uma jornada de 365 dias de leitura, de oração, de meditação na palavra. Agora, o seu crescimento pessoal e espiritual é algo muito mais sério do que isso. Você precisa entender que se você não buscar atentamente compreender a palavra de Deus, o sentido histórico, o que o texto diz e quais são verdadeiramente os ensinos de Jesus, você sempre estará sujeito à influência de espíritos enganadores e de doutrinas de demônios. Então, a minha oração para você neste dia é que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Espírito Santo de Deus, que é aquele que foi enviado para nos guiar em toda a verdade revelada de Deus, possa te guiar, possa abrir os seus olhos, possa colocar no seu coração um senso crítico, mas um senso crítico que te leve à humildade, a humildade de buscar as verdades da Escritura, e caso essas verdades sejam contra aquilo que você pensa ou que você aprendeu até hoje, você tenha a humildade de retornar ao caminho da paz. A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo também viveu esse dilema. E ele escreveu que algumas pessoas, alguns discípulos que foram de Jerusalém até onde eles estavam, na verdade, vigiando a liberdade que ele tinha em Cristo. É assim que muitas pessoas hoje vivem, né, o evangelho. Um evangelho de liberdade vigiada. Aonde se você fizer isso, alguém vai apontar dizendo, isso é pecado, e você vai dizer, mas não está na Bíblia, mas ele vai dizer, mas está no nosso corpo doutrinário. Olha, você não pode fazer isso, porque não está na Bíblia, né? Então, muitas pessoas vivem debaixo de uma liberdade vigiada. Não é essa liberdade que o Espírito Santo quer para você. Ele quer uma liberdade que te faça crescer na graça e conhecimento de Jesus Cristo e te leve mais perto de Deus e mais perto da vivência e dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, que Deus abençoe sua vida neste dia, que você ame e que você busque compreender a palavra de Deus de uma maneira muito especial. Que você entenda que a palavra de Deus, ela é vida e ela é poderosa e ela tem o poder de penetrar até a divisão da alma e espírito, das juntas medulas. E a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Que Deus abençoe você e que o Espírito de Deus te livre de todo espírito de enganação
e abra os teus olhos para que você veja quantas doutrinas de demônios temos por aí, e que você siga sempre olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Shalom, shalom.